Bom, hoje é 28 de novembro, nós estamos, a doutora Adriana Scanvet-Satks, né? E eu, Paraíba, aqui em Brasília, participando, acompanhando as atividades do 11º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador, a RENAST, e a gente teve a alegria de ver desde ontem o anúncio da notícia de que está aprovada a republicação da lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho. Talvez nem todos estejam sintonizados aí com a questão, mas é uma lista que foi elaborada de forma coletiva, com ajuda, com consulta pública, com participação de pesquisadores, um grupo de coordenação que estudou listas de outros países, e durante ainda o período da pandemia tinha ocorrido um processo final de aprovação no antigo governo e a lei chegou então a ser publicada, mas poucos dias depois, em função de uma investida conservadora, ela foi revogada, né? Inclusive com a criação de algumas dificuldades sobre a possibilidade de uma reaprovação, de uma republicação. A Adriana é ligada ao Sereste, do Vales, e é um Sereste que tem uma atuação marcante nos últimos anos no campo da saúde do trabalhador, inclusive com contribuições no processo de elaboração da lista. Adriana, eu queria ouvir tua opinião sobre o significado para vocês dessa notícia agora. Bom, Pará, foi uma notícia que nos trouxe muita alegria, né? Nos dá uma motivação até a mais, assim, porque realmente esse processo de revisão da lista, além de ele ser uma das atribuições do SUS, né, de estar previsto que isso aconteça regularmente a cada período, né, em função de tantas mudanças do mundo do trabalho, das condições em que o trabalho é realizado, e isso se passou praticamente 20 anos, né, sem fazer essa revisão. Então foi um processo muito importante que aconteceu, e ter novamente essa lista sendo publicada com toda a ampliação que ela traz, né, é uma ferramenta muito importante. Eu vejo assim de pelo menos dois aspectos. Para a gente que trabalha na saúde do trabalhador, ela é um reconhecimento de tudo aquilo que nós vivenciamos nas vigilâncias de ambiente de trabalho, no acompanhamento das análises epidemiológicas, no acompanhamento de trabalhadores adoecidos, né, ou vítimas de acidentes, nas ações de vigilância da exposição, enfim. Então, é todo um trabalho, né, de Serestes e de outros serviços de saúde que cuidam dos trabalhadores nesse tempo todo, identificando os impactos do trabalho na saúde dessa população. Então, essa lista ser novamente publicada, ela é um reconhecimento, né, é uma forma de traduzir, até com todo o embasamento científico, isso que nós encontramos no nosso cotidiano de trabalho. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é para aqueles profissionais que não estão exatamente dentro da área da saúde do trabalhador, não estão dentro de Serestes ou de vigilância em saúde do trabalhador, mas atendem essa população também, né, nas suas rotinas de trabalho, identificando ou suspeitando, pelo menos, de uma relação entre o adoecimento e o trabalho que a pessoa realiza. E essa lista, então, ela se torna um norteador, um orientador para esse profissional que pode estar conferindo, pode estar verificando se essa sua suspeita, se essa situação que o seu paciente, né, que esse usuário do SUS está trazendo naquele momento pode ter alguma correlação com o trabalho, né?
Então, ele acaba sendo algo muito importante para toda a rede SUS, para todos os serviços e até mesmo fora do SUS, né? Serviços de, né, quiçá, né, possa ser utilizada também em serviços que atendem os trabalhadores dentro do SESMIT ou das assessorias em medicina e segurança do trabalho, né, em outros órgãos que possam também beber de todo esse conhecimento que a lista traz ali de forma acumulada. Me parece que um aspecto assim bem ilustrado nessa tua fala é a própria questão da utilização por diferentes especialidades médicas, porque a lista ela navega, né, por todos os capítulos da CID e poderia ser talvez um dos pontos a ser pensado como uma estratégia de formação, o estímulo a que diferentes especialidades discutissem com seus formandos quais as patologias que são mais frequentes, atendidas na sua especialidade, que podem e que precisam ser reconhecidas como relacionadas ao trabalho, e esse é apenas um dos pontos dentro dessa ampliação que você sem dúvida, a gente tem campos muito pouco explorados, né, dessa relação, dessas possíveis relações do trabalho com o adoecimento, e a lista ela propicia isso, pelo menos essa reflexão, né, que se possa olhar para aquele diagnóstico possível ou para aquela exposição possível e pensar nessa relação. Hoje, com certeza, se a gente for pegar as áreas de oncologia, as áreas dos transtornos mentais, né, da saúde mental, seja por psiquiatras, por psicólogos e outros profissionais que atuam nessa área, sem dúvida, muitos desses casos de adoecimento, eles tem uma relação, uma decorrência das condições de trabalho ou dos processos de trabalho, das exposições nesses ambientes, e estão sendo atendidos e talvez não estejam sendo reconhecidos nessa forma. E isso interfere não apenas num registro de caso, como no SINAM, ou num registro desse caso na CAT, mas também acaba influenciando na abordagem terapêutica que vai se fazer com esse paciente. Então, essa volta toda, né, que a partir de uma ferramenta como uma lista que tem esse reconhecimento, ajuda o profissional a pensar, né, que eu não vou apenas prescrever uma medicação, eu não vou apenas fazer um afastamento do trabalho, né, às vezes a curto prazo, mas eu preciso pensar em outras abordagens, em outras intervenções para de fato cuidar desse indivíduo ou deste coletivo de trabalhadores. Adriana, para a gente encerrar, você gostaria de destacar mais alguma questão, seja sobre a aprovação da lista, seja sobre algum outro trabalho que você esteve envolvida ou alguma atividade lá que o Sereste esteja organizando, Celeste Valles? Olha, eu acho que a lista é uma notícia maravilhosa, a perspectiva também de outras publicações que estão sendo retomadas, né, pelo Ministério da Saúde, no campo da saúde do trabalhador. Eu tenho sentido assim também algo muito positivo, as conferências com bastante participação. Esse ano nós tivemos, né, a conferência de saúde, a conferência agora de saúde mental que está para acontecer. Então, acho que esses pontos, essa movimentação, né, na área, com a participação da saúde do trabalhador, ela é bem importante. Em relação ao Sereste Valles em si, eu acho que é impossível não falar, né, sobre esses enfrentamentos, né, esses desafios que a gente tem tido já vinha, né, em relação à saúde mental, que tem uma demanda crescente na relação saúde mental e trabalho, e agora, né, com essas situações de emergência em saúde pública, de desastres que a gente está enfrentando, que certamente tem transformado muito o nosso próprio processo de trabalho, né, o nosso próprio pensar sobre como contribuir
para que esses trabalhadores possam, né, ser cuidados e preservados na sua saúde diante de todo esse cenário que eles estão enfrentando. Se eu entendi bem, você está referindo o próprio impacto que a participação dos trabalhadores da equipe agora no enfrentamento do desastre das enchentes lá na região teve, né? Então o grupo como também afetado e ao mesmo tempo como participante de uma resposta à emergência. Requer revisão de como nós atuamos, estudo, né? Se aprofundar, saber o que está sendo ofertado, como a gente está cuidando das pessoas, né? Poder planejar essas intervenções de uma forma muito intensa, assim, muito dinâmica, mas ao mesmo tempo mantendo, né, toda a técnica, digamos, necessária para isso. Então, nós tivemos também um momento assim que precisamos intensificar as nossas ações pela necessidade de uma resposta mais urgente. Enfim, então é um cuidado muito amplo que tem que se fazer para nós mesmos, né, enquanto colegas, enquanto equipe, para evitar que a gente também adoeça, né, e possa seguir fazendo o nosso papel na região. Né? Esse é um tema que você abordou numa intervenção hoje, numa das mesas do Renastão, que é uma participação que foi gravada, deve ser disponibilizada logo aí na rede da Renaste, mas que eu recomendo, e foi um momento que alguns dos participantes depois no debate até comentaram como ficaram tocados com o teu envolvimento demonstrado na apresentação e também com a gravidade do impacto na equipe. Mas parabéns a vocês e obrigado. Obrigada. Legal. Deixa eu ver aqui. Foram 12 minutos. Legal.